O brinquedo ele pode ser compreendido como uma das atividades que promove o desenvolvimento, né? Tanto no âmbito cognitivo como também no social, né? Isso é evidenciado na infância. E Vygotsky, ele estudou sobre as práticas de aprendizagem e ensino e ele apresentou e criou um conceito que é o conceito de ZDP, que é o Zona de Desenvolvimento Proximal. E a ideia dele com esse conceito é explorar, né? Então é ele trazer o que a criança faz hoje em conjunto e o que amanhã ela pode fazer sozinha. E a zona de desenvolvimento proximal, ela oferece algumas novas oportunidades de intervenção, né? Que antes era centralizado no que a criança conseguia apenas fazer sozinha. E agora passa a ser baseado nas capacidades dela, né? E Vygotsky, ele em 1971, ele ressaltou que o brinquedo, ele criava uma zona de desenvolvimento proximal, né, causando o desenvolvimento da criança, né? Consequentemente, promovendo na criança o desenvolvimento dela, tanto cognitivo como social. E o brinquedo, ele é um importante mediador e promotor da significância de práticas ainda não compreendidas pela criança. Então, ou seja, o brinquedo, ele pode demonstrar um significado socialmente construído, mas a criança, ela pode ressignificar esse brinquedo, né? Então, a gente vai entender melhor esse assunto, nós vamos refletir nos próximos tópicos sobre o papel desempenhado pelo brinquedo, do porquê e para quê. Boa noite, eu me chamo Isabelle e eu vou dar continuidade à nossa apresentação. A minha colega falou anteriormente sobre o brinquedo e o desenvolvimento infantil segundo a perspectiva de Vygotsky. E a gente achou muito interessante trazer o brinquedo nesses dois tópicos. Afinal, por que nós brincamos? E para que brincamos? Bom, Vygotsky, ele traz uma perspectiva um pouquinho diferente sobre o brinquedo e sobre o brincar. Quando a gente pensa a ideia do brinquedo em si, eu acredito que a primeira coisa que a gente pensa é que brincar é algo divertido, né? O brinquedo está atrelado à ideia da diversão, do entretenimento. Mas não é bem assim. O brincar não está restrito somente a um ato, uma atividade de diversão. Pelo contrário, segundo Vygotsky, a criança brinca para atender às suas necessidades. Quando uma criança ela é muito pequena, as suas necessidades elas são atendidas logo de imediato. E ela não tem essa compreensão e essa capacidade de entender que a sua necessidade ela não será atendida no momento em que é solicitado. Vamos pensar o seguinte, um bebezinho quando está chorando, pedindo pela mãe ou está com uma necessidade, está chorando, se a gente disser para ele assim, calma que eu já tô indo, será que resolve? Ele fica mais calmo? Eu acredito que não. Isso acontece com uma criança um pouquinho maior? Bom, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, talvez ela busque outras formas para atender essa necessidade. E o brincar é uma delas. Vygotsky diz que é impossível a gente ignorar que o brinquedo atende às necessidades da criança. Então é por isso que a gente tem que pensar o brinquedo de uma maneira totalmente diferente. Não como algo que apenas vá divertir e entretê-lo por alguns minutos. Porque afinal, brincando, o brinquedo também proporciona o desenvolvimento das crianças. Então, para que brincamos? Para a criança trazer um significado às ações que ela ainda não consegue compreender. A ação numa situação imaginária ensina a criança a dirigir o seu comportamento não somente pela percepção imediata dos objetos ou pela situação
que afeta de imediato, mas também pelo significado dessa situação. Como as observações do dia a dia e experimentos mostram claramente que é impossível uma criança muito pequena separar o campo do significado do campo da percepção visual, uma vez que há uma fusão muito íntima entre o significado e o que é visto. Na idade pré-escolar, por exemplo, ocorre pela primeira vez uma divergência entre esses dois campos, do significado e da visão. Já no brinquedo, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das ideias e não das coisas. Um pedaço de madeira, por exemplo, pode se tornar um boneco, ou um cabo de vassoura pode se tornar um cavalo. A ação regida por regras começa a ser determinada pelas ideias e não pelos objetos. Isso representa uma tamanha inversão da relação da criança com a situação concreta, real e imediata, porque é difícil subestimar o seu pleno significado. A criança não realiza toda essa transformação de uma só vez, porque é extremamente difícil para ela conseguir separar o pensamento do significado de uma palavra ou dos objetos. A debilidade da criança está no fato de que, para ela conseguir imaginar um cavalo, ela precisa de um cavalo de pau para utilizar como pivô.